Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autuação no 14. Semana após semana a gente trazendo aqui entrevistas que são importantes, são relevantes. A nossa convidada, ela já esteve aqui há algum tempo, né? Vocês estão vendo livros aqui na mesa, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A Denise Pessoa, escritora e advogada. Nessa ordem necessariamente ou não, Denise? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer estar compartilhando um pouquinho das nossas conquistas aí com os telespectadores. Então, eu não sei te falar onde começa a escritora, onde começa a advogada, a servidora pública, a gente vai misturando aí um pouquinho tudo. Bom, em relação e voltando, aqui a gente já fez entrevista sobre o tema, mas às vezes a pessoa não conhece a Denise. Como surgiu essa vocação do escritor hoje em dia? Porque todo mundo pensa em várias coisas, não pensei, não, eu vou ser escritor. Como que surge isso no meio do caminho, da sua história de servidora pública e agora advogada também? Aí eu penso que algumas pessoas pode ser sim que desenvolvem esse talento ali ao longo da vida, né? Tudo é aprimoramento, tudo é técnica, mas eu acho que já nasceu comigo. Em relação a essa questão de gostar de escrever, de gostar de compartilhar em palavras as coisas que sempre estiveram aqui dentro. Esses dias eu até vi um post na internet que eu me identifiquei muito, que tem um livro dentro de mim implorando para ser escrito. Eita. Então, a história já está ali, a gente só externa ele. Isso acontece, né? E no meio do caminho também surgiu, eu lembro de entrevista aqui, você falando, enfim, você conciliar a atividade do dia a dia, evidentemente, escrevendo um livro, servidora pública, com o direito. E aí surgiu o direito no meio do caminho também. E você me decepcionou, viu, Denise? Eu estava vendo lá. Você não conseguiu tirar 100 na prova, você tirou só 98 na prova. Por que isso, Denise? Você tem que se esforçar mais. Tem. Poderia ter sido 100, né, Guilherme? Mas, olha só, eu trabalho... Eu tô te acompanhando, você tá vendo? Eu tô vendo. Eu trabalho o dia todo, né? E acaba que eu sou muito focada em relação ao trabalho, então eu chego bem cedinho, já saía direto para aula, e eu fiz a prova da OAB ainda no 9º período, não tinha concluído, e vieram os 98 ali na base da raça. Eu estudei por 2 semanas para a segunda fase, porque eu precisava tirar um tempo ali, né, para fazer isso. E eu acho que se tivesse 3 semanas, às vezes eu tinha conseguido o 10, né? Tinha conseguido 100. Ficamos só nos 98. Só nos 98. E você se cobra muito? Porque eu, assim, acompanhando o Instagram, aquela coisa toda, percebe que para ser escritor tem que ser dedicado também em relação àquilo ali, né? Você se cobra muito no dia a dia? Você aqui um pouco invasivo com a Denise, para a gente entender essa personalidade da escritora também. Sim, eu sou bem perfeccionista, me cobro demais, sou um pouco carrasca comigo às vezes. Sério, né? Sim. Você poupa mais dos outros e cobra mais de si? Sim, cobro mais de mim, porque eu acho que é a gente contra a gente o tempo todo, né? Eu não compito com ninguém, o que eu faço ali em relação a me cobrar, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso oferecer de melhor, e eu acho que tem trazido alguns frutos nesse sentido. Com toda certeza, os frutos estão aqui, né? Claro, a gente pode mostrar as obras aqui, né? Vou até pegar, olha só. Um Anjo em Minha Vida, esse aqui é o número 1. É o primeiro. É o xodózinho. Xodózinho, não, é o primeiro, né? Sempre é o xodózinho, certo. E o segundo, o Azul do Meu Céu. Isso. Qual que deu mais trabalho? Porque a gente começava as bastidores aqui falando, basta fazer o primeiro livro. Enfim, demora-se muito tempo. Essa primeira obra foi 10 anos, você falou. Sim. Entre ter a ideia e ter ela em mãos, sim. O primeiro deu mais trabalho, não só no sentido de escrever, eu tive uns bloqueios, fiquei um tempo sem escrever, e em relação à publicação também, que esse primeiro eu publiquei por editora, e aí é um trabalhão, a gente acaba que não sabe o caminho, tá ali cru ainda, né, em relação a isso, gasta mais dinheiro do que deveria, né? Gasta mais tempo também, que não tem nem jeito de mensurar, né? Sim, e aí você passa alguns estresses, algumas coisas, mas o segundo eu já aprendi o caminho das pedras, eu já publiquei ele sozinha, independente, fui atrás de correção, diagramação, ilustração, capa, tudo, e ele tem tido uma aceitação, não sei se pela questão estética, deixa eu até abrir aqui, Guilherme, devia ter sido aberto, mas pela questão estética dele, vê se você me ajuda. Ele ficou uma obra bem bonita, bem atrativa. E as pessoas têm aceitado bem esse livro, assim, chama mais atenção, né? Porque uma obra mais bonita, ela acaba chamando mais atenção. Darlene, se quiser, fecha aí só nela, que eu vou fazer uma feiura aqui, tá? Ela vai falando. Vai abrir. Gente, vocês não estão vendo o que o Guilherme está fazendo. Estou engolindo papel aqui. E não estou conseguindo, pior é isso.
Mas vai falando um pouquinho, então, qual que é a repercussão do Anjo em Minha Vida? Como é que foi? Ele teve uma repercussão muito boa. Eu tive algumas pessoas até mais conhecidas aí, algumas celebridades que estiveram acompanhando a história do livro, porque a gente teve ali Karina Bach, né, que começou a ler meu livro, a Ana Carolina Oliveira, a mãe da Isabela Nardoni, está acompanhando as minhas 2 obras, esperando a terceira. Então, algumas pessoas, o pessoal da Record entrou em contato comigo, estão com os 2 livros em mãos. Quem sabe, um sonho futuro aí, a gente tem uma obra aí virando um longa-metragem na TV. Pois é, porque aqui, ó, tá aqui, ó. Nada como ter uma produção eficiente. Não, e abre pra você ver como ele ficou bonito. Ó, ele ficou bem bonito. Não, pode abrir, fica à vontade. E aí a gente colocou algumas imagens. É uma obra de arte aqui. Sim, uma obra de arte, ele ficou bem bonito. Bacana demais. E aí aqui dentro em algumas páginas e alguns capítulos a gente retratou algumas cenas assim mais relevantes. Deixa eu abrir aqui. Fique à vontade. Aí que foram cenas que ficaram bem bonitas. Nossa, quem fez esse trabalho maravilhoso? É um rapaz de Goiânia, o nome dele é Jefferson, eu tenho ele no meu Instagram, se quem quiser acompanhar. Ele fez um trabalho maravilhoso. Olha e só. Algumas cenas mais uma obra de arte, importantes. Né? Meu Deus, que maravilha, viu? E assim, acaba que chama mais atenção, né, pela história. E está abordando um tema que é muito atual agora, né, que é a questão do autismo. Que a gente às vezes não faz ideia do que as famílias, né, com uma criança dentro do espectro passam. E eu tentei trazer ali um pouquinho dessa realidade, como todas as minhas obras, né, chamando a atenção para algumas coisas que muitas vezes a gente não se atenta para o que está acontecendo. Sim, esse dia a dia não é nada fácil, não. Aí eu perguntei, né, o segundo foi mais fácil de... Bom, você falou dos caminhos aqui de produção, de gravação, né, a própria confecção do livro, mas em termos ali de ter a ideia. Esse aqui você falou que foram 10 anos, esse aqui já foi rapidinho. Sim, esse daí entre a produção dele e a publicação foi 1 ano. 1 ano. E o terceiro também agora, eu escrevi ele... E dezembro é a data específica para você? Porque parece que é só dezembro. Então, parece que é um mês que eu gosto mais, sabe? Não, mas todo mundo gosta, essa época eu não, tem gente que não gosta de Natal, eu sempre gostei muito e eu já passei por muita coisa nesse período, eu acho que é uma forma de trazer ali um pouquinho de compensação, de paz, né? Então foi um mês que eu escolhi para estar trazendo essas coisas boas para mim e para quem me acompanha. Para todo mundo, e também para presentear, gente. Isso aqui é uma maravilha. É boa, Guilherme, essa é boa. Para presentear, isso é espetáculo, né? Isso é bom demais. A leitura, a gente muitas vezes perde o hábito da leitura. Todo mundo hoje acha que lê muito, porque, poxa vida, a gente tem tanta informação o tempo todo aqui, né? Só que as pessoas não se aprofundam na leitura. Sentar para ler um livro, acompanhar, eu sempre recomendo, vai ler um livro, ó, esquece isso aqui, ó. Esquece. Sim. Apaga da sua vida, reserva um tempo para ler 1 hora por dia que seja, mas reservar. Em termos de leitura, é mais ou menos isso que eu estou falando. De repente a gente tem tanta informação como nunca teve ao longo da nossa vida, da nossa existência, e parece que somos tão desinformados assim ao mesmo tempo. Sim, eu vejo hoje que a gente é uma geração preguiçosa de pensar. A questão é essa. Então, até a questão da criança, o livro, ele te libera a criatividade, você começa ali a imaginar, né? Tanto que eu acho que livro infantil você começa ali com mais desenhos para incentivando e depois isso vai sumindo e tem um propósito. Sim. Porque a pessoa precisa imaginar a cena, ela precisa identificar. Eu vi um estudo outro dia a respeito de um livro da Jane Austen, que o pessoal fez uns exames tomográficos nas pessoas e ressonâncias magnéticas que a pessoa lendo uma cena de tô correndo, tô subindo, tô sofrendo, ela iluminava ali, acendia as mesmas áreas do cérebro que se estivesse fazendo. Então, o livro, ele não é simplesmente uma distração, né? Ele é uma necessidade para o nosso sistema ali, a parte cerebral que se desenvolve muito e as pessoas têm deixado isso de lado. Vai deixando. Eu comparo muito o livro, sabe o quê? Com um outro meio de comunicação, o rádio. Porque o rádio você tem que imaginar o que o locutor está falando, a narração de futebol. Você não tem imagem a seu favor, né? No rádio você não pode parar de falar. Se parou de falar, fica aquela coisa... Sim, você força o seu cérebro a trabalhar. Você imagina, será que esse lance foi assim ou não foi? Então, acho que tem muita semelhança do rádio como meio de comunicação e o livro também. Mas você pode dar algum spoiler pra gente? Porque você falou da questão muito presente do autismo, né? Tantos diagnósticos são dados aí, tanta gente também que, de repente, esconde isso. Tem, assim, pessoas segregadas a vida inteira. O pai, a mãe, de repente, com vergonha, quem toma conta.
Você pode falar alguma coisa a respeito de como isso aqui pode, como essa obra que ela pode incentivar, sem dar spoiler, né? Mas contar um pouquinho dessa trama. Então, tem 2 temas bem interessantes nesse livro, que é a questão da família de uma criança autista. Que é aquele universo onde ela está inserida. Sim, isso que você comentou, que é muito importante, a respeito da família, às vezes, não aceitar. Aceitação. Porque não é um spoiler tão grande, mas o pai da criança desse livro, ele não lida muito bem com esse diagnóstico de autismo. Então, foi exatamente aquilo que eu falei, né? E aí a gente vê ali, e é uma realidade comum. Existem estudos hoje que mais de 80% dos casamentos acabam quando você tem alguma deficiência ou alguma doença em casa. Então, aí, preferencialmente, toma que o filho é seu, mãe. Sim, a mãe acaba ficando sobrecarregada e assumindo ali todo esse papel. E a questão da violência doméstica que a gente vê tanto hoje no nosso país, né? Porque tá muito complicado. É presente, sem dúvida nenhuma. E voltando à questão da leitura, ontem eu estava vendo um dado assim que me assustou, né? E grande parte das crianças entre 9 e 10 anos, elas até conseguem ler alguma coisa ou outra, mas na hora de transcrever aquilo ali no papel, e a gente tem Enem, tem vestibular, e a redação é a grande vilã. Importante. Muita gente lê, mas não entende o que leu. Não entende, não adianta. E a gente está falando, tem tanta interesse, tanta coisa, às vezes a pessoa só lê a mancheira, o azul do meu céu. Deve ser um céu azul bonito e mais nada, né? Não aprofunda naquilo ali. Está faltando de fato isso, Denise? Puxa vida, eu venho da geração bem anterior à sua, onde a gente não tinha esse privilégio, tinha muita questão da leitura, e como isso foi importante para mim. Eu digo hoje que eu vivo do que eu li. Das informações que eu trago, de repente uma curiosidade, eu falo, mas de onde você tirou isso? Eu falei, de algum livro, alguma coisa que eu li lá atrás, ficou na minha cabeça. E o ler também, eu acho que ele marca mais do que essa coisa instantânea, que, muito embora sejam leituras, mas parece que o livro te marca mais, né? Como já dizia o grande, sabe, que o livro muda o mundo, ele muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu acho que a gente está numa geração de consumidores excessivos de conteúdo vazio. E rápido também, né? Tudo muito rápido. Sim, ninguém quer ler, ninguém quer pensar, e aí na hora de escrever a pessoa não consegue, né? E a escrita, ela é primordial para qualquer profissão, para qualquer atividade que você for desempenhar, né? A não ser que você vai aí cair nas graças do público, que hoje também não é tão difícil de se tornar também não. Você fala muito besteira, influencers temporários, né? Assim. Mas em relação a profissões, a pessoas que realmente querem desenvolver profissionalmente, intelectualmente, a leitura ela é essencial. Não, sem dúvida nenhuma, né? Ela é fundamental nesse dia a dia. E assim, a Denise, novinha, né? Ela teve incentivo para leitura, foi uma busca própria. Como é que funcionou isso para você? Interessante você falar nisso, que eu estava conversando com uma amiga minha outro dia que ela gosta de ler também. Ela disse que pegava os livros da tia ali para ler quando era criança. Mas eu sempre gostei de ler, e eu lembro que uma vez minha mãe é de família muito simples, a minha família é muito, assim, da linha ali mais inferior da classe social. E uma vez a minha mãe estava passando roupa para uma mulher e levou a gente, eu e meu irmão. E aí o pessoal tinha uma estante cheia de livros, tinha uma coleção de livro infantil, eu fiquei encantada. Eu queria muito ler aqueles livros, pegar, e eu lembro que era aquela capa que, de acordo com o que você movimentava, mexia ali. Até hoje eu tenho um livro desse. E eu não podia ler, eu fiquei assim, me trouxe uma certa frustração. Então eu sempre gostei muito da leitura, mas é uma coisa mais minha, né? A minha família não tem tanto esse hábito de ler. Hoje eu tento reproduzir nas crianças ali, a turminha da última geração da família, para ver se a gente vai conseguir mudar esses hábitos. Mas eu sempre gostei mesmo, mas é uma coisa minha. E você presenteia as pessoas com livros também? Sim. Só que tem pessoas que não gostam, né? Tem gente que abre presente e fala, um livro. Nossa, né? decepção, né? Hoje os meus, eu vejo que eu tenho uma receptividade melhor, porque a pessoa fala, nossa, é uma obra sua, né? Deixa eu ver. Mas eu sempre gostei de dar livros, né? Assim, eu acho que é um presente, você enriquece a pessoa. Né? É um presente não caro que deixa a pessoa mais cara, isso valoriza a pessoa. Sem dúvida nenhuma, né? Você lembra o primeiro livro que você leu? O primeiro livro que eu li, você vai rir. Foi uma edição do Siga Bem Caminhoneiro. Meu pai trouxe, ele ganhou no trabalho. E aí ele trouxe ele pra mim, era assim, histórias de estrada, tinha questão comercial também, alguns anúncios. Mas contando aventuras e desventuras da estrada, né? Sim, aí na escola eu lembro de ter lido um do Guariani Hortêncio do Araguaia, né? Depois daquela viagem, Corrente da Vida, que a escola acabava que tem um livrinho aqui que tem que ler, vai ter uma prova. Eu achava o máximo, porque aí eu podia tudo que você queria, ler meus livros, sim. Não, bacana, mas o primeiro livro, eu fico tentando lembrar aqui.
eu sou da época que você tinha aquele livro infantil e tinha também o disquinho. Naquela época tinha o LP, aí tinha um pequenininho, né, um compacto ali, né, mas era aquele bolachão ainda. A história da Dona Baratinha, alguma coisa assim. Mas aquilo me marcou também, porque você tinha ali o livro, tinha ilustração e tinha alguém contando aquela história. Porque você tem pais e mães que gostam da história, tem alguns que não, mas aquilo me marcou de tal forma, Denise, que a partir dali, gibi, então, Turma da Mônica, eu amava o gibi também. Nossa, eu achava aquilo maravilhoso, né? Um universo assim tão bacana de inserir naquilo ali. Na biblioteca da Escola Santana ali, eu me lembro até hoje que você tinha lá, tinha os livros e tinha. Porque, puxa vida, a criança vai imergir logo na obra literária, não, você tem que chamar atenção para alguma coisa. E o gibi, na minha época era gibi, né? História em quadrinho que seja, me chamava muita atenção. Fantasma, nossa, eu achava aquilo ali tão maravilhoso. Eu tinha coleções, comprava, sobrava um dinheirinho, eu comprava gibi para ler. Isso é apenas gibi, não. Eu até li alguns gibis Turma da Mônica você lia? li Turma da Mônica. E o Chico Bento falando errado? Ele não atrapalhou sua fala? Chico Bento, Cebolinha. Cebolinha. Era tudo ali. E a gente que é goiano, né, Guilherme? É meio que cultural. Às vezes a gente sabe, escreve muito bem, na hora de falar. É o porteiro. O goianês acaba que sobrecarrega um pouquinho. Mas é incentivo. Eu só conversando com uma colega que ela tem 3 meninos e uma menina. E os meninos dela não gostam de ler. E eu falei, compra de mim, história em quadrinho, porque é uma forma de começar ali a se interessar, a ter prazer na leitura, né? Sim. Eu acho que ajuda sim. Você acha que é válido? Vale. É melhor do que ficar no Instagram e no TikTok só de arrasta pra cima ali. Uma outra coisa que eu te falei também, eu repito agora, infelizmente estão acabadas, as livrarias estão desaparecendo, e grandes redes, inclusive. Anápolis mesmo praticamente não tem, né? Tem uma livraria cristã, uma católica e livraria igual a Saraiva, Leitura, Anápolis não tem. Você tinha ali, que é um magazine anapolino que vende ali as revistas e tal, tinha uma livraria ali perto, era próxima, não vou lembrar o nome dela. Mas assim, desaparecendo. Mas aquele cheiro do papel, para mim, é assim. Eu também sou tradicional. Eu até tenho um Kindle, mas se eu tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro. Eu quase nem pego o Kindle. Eu comprei para ver se eu ia me acostumar ali com a mudança, mas eu gosto mesmo do livro físico. Não é a mesma coisa, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente falou aqui de Um Anjo em Minha Vida, falou O Azul do Meu Céu, e vem uma terceira obra aí. E aí, pode falar alguma coisa? Quando Eu Te Disse Adeus. É o nome do terceiro livro. Estamos aí na expectativa de lançar a versão eletrônica agora em dezembro e em janeiro fazer o lançamento do físico. Mas, assim, entre esses 3 livros que eu escrevi, as pessoas que choraram com esses 2, não imaginem o que elas esperam. Porque esse terceiro você já está até avisando, né? Lágrimas vão rolar por aí, né? Sim. Esse é um livro que eu chorei escrevendo em algumas cenas. Então, sério, né? Eu penso que, por abordar alguns outros temas, assim, que eu trouxe, tanto o luto, que é uma coisa que a gente viveu de forma coletiva agora recentemente, na questão do Covid, praticamente todo mundo perdeu 1 ou 2 pessoas queridas. E eu trouxe também o câncer infantil, trazendo um pouco da vivência que eu tenho hoje de trabalho, né, trabalhando com oncologia. E é o que você falou, não tem como separar as pessoas, né? Não tem a Denise escritora, a Denise advogada, a Denise servidora pública. Só uma e só. Acaba que as histórias se conectam e eu tento trazer um pouquinho de orientação, um pouquinho da importância, igual a questão da doação de medula, a questão do diagnóstico, de você manter a fé durante o tratamento, porque muitas vezes o paciente não consegue manter isso, atrapalha totalmente ali a resposta orgânica, né, ao tratamento. Então eu tentei trazer um pouquinho, e é um livro assim, emocionalmente mais denso. Mais denso. E o escritor tem que fazer essa imersão mesmo, como você falou. Você fala da questão do seu trabalho profissional, evidentemente você lida com todas essas situações no dia a dia, de dor, de sofrimento, né, e de alívio também, quando aquilo ali a cura vem. A questão do direito, ela vai começar agora a ser latente na sua vida também. Você junta tudo isso e a questão da imersão. Você falou que chorou fazendo o livro. Precisava necessariamente chorar, ou você se envolveu tanto com aquilo ali que você acabou chorando? Eu me envolvi, porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu não sou tão, assim, emotiva. É isso que eu estava falando, porque você está falando daquela coisa disciplinada. Não, por que eu vou chorar com isso aqui se eu sou tão disciplinado? E ainda mais sabendo o que eu ia escrever, onde eu iria chegar, qual seria o desfecho ali da história. Eu já sabia que não seria uma coisa ruim. E mesmo assim, acho que vivendo ali... Você como escritor, você sabe, a gente acaba que a gente não, eu não sei vê... escritor aqui é você. Não, você também coisa nenhuma, não. A gente acaba que se vê nos personagens, né? A gente, acho que a partir do momento que você sente ali a angústia, a dor do que a pessoa está passando, você consegue transmitir melhor essa emoção. Tanto que
da exaustão emocional. Dependendo da cena, quando você termina, dá você um esgotamento mesmo. Sim. Precisa Eu parar sei bem um que é pouco isso. tá vendo? Pra respirar ali e entender que a pessoa ali, você vai conseguir transmitir um sentimento que você também sentiu. E você, quando tem aquela ideia de um livro, você já está com o final dele programado, ele pode mudar no meio do caminho, de acordo com o que você está escrevendo? Geralmente, quando eu começo, eu tenho uma ideia do que eu quero ali para colocar no livro, e depois eu tenho uma noção de como eu quero terminar. Mas o livro, ele costuma ter uma vida própria. À medida que você vai escrevendo, parece que uma cena vai surgindo, uma coisa vai puxando a outra. E aí, tanto que esse livro aqui mesmo, quando eu terminei o capítulo onde eu queria encerrar, ele não tinha acabado. O livro não acabou. Não, mas eu queria encerrar aqui, mas o livro não acabava. E aí eu continuei escrevendo até chegar. Não, agora sim é uma cena de finalização. Ele não estava pronto naquele ponto. E uma coisa importante também, que a gente vê muito livros sobre, vamos escrever sobre Miami, sobre Inglaterra, sobre Boston. Não, a gente tenho tido essa oportunidade. Denise, desculpe te interromper, que a gente está falando aqui de Boston, está falando de Genebra, você citou Miami, enfim, tantos lugares que, assim, todo mundo fala deles o tempo todo. Por que não falar da cidade de Anápolis? E seria uma obra literária num contexto que a pessoa conhece. Puxa vida, né? Essa personagem estava ali na Rua 7 de Setembro, eu estava lá no Brasil Park Shopping, eu estava na Praça Santana, em qualquer lugar. Isso é importante também, você levar a cidade da qual a gente vive em última instância, isso aí causa também, de repente, o interesse daquele leitor daqui? Eu acho que sim, até mesmo porque eu não sei você, mas eu me incomodo da forma como às vezes a nossa cidade é retratada, ou Goiânia é retratada. Você vai ver uma novela, um filme, eles colocam Goiás como assim, aquela situação ali bem interiorana, como se tivesse vaca andando no meio da rua, e carro de boi, e o pessoal puxando R assim, porta, aquele trem. A gente puxa um pouquinho, mas não é daquele tanto. E a gente poder trazer um pouquinho desse cenário, de valorizar a nossa terra, né? Valorizar a nossa cultura, as pessoas daqui, os locais daqui. A gente tem muita beleza para mostrar, enquanto Goiás, enquanto Anápolis. E não tem necessidade da gente ficar criando cenários fora, e às vezes a pessoa nem conhece tão bem, não vai conseguir retratar. E tem gente que às vezes viaja tanto e vê tanta coisa, e tudo parece que conhece melhor Nova York que Anápolis, né? Sim, o Brasil em si, né? O nosso país, ele tem dimensões continentais, a gente tem tantas paisagens lindas, tantos locais, cultura gigantesca, né? Diversidade cultural muito grande, e às vezes a gente olha muito para fora e esquece de olhar para aqui. E enquanto escritora brasileira, eu vou estar escrevendo a respeito da nossa terra, do nosso país. E Anapolina. Anapolina, com orgulho. Essas personagens, elas flutuam por quais ambientes aqui no estado de Anápolis? Sem querer dar spoiler, eu sempre falo, né? Eles vão Olha, tem algumas cenas de Avenida Brasil, Parque Ipiranga, as cenas assim, abertas mesmo, clínicas, profissionais. Também. Eu citei vários profissionais, colegas nossos de saúde. Eu conversei, né, com eles a respeito. Mas assim, na hora de falar de um médico, pra que eu vou colocar o nome de um profissional que eu não conheço, ou um profissional fictício? É um pediatra? Vamos colocar um pediatra nosso aqui, uma pessoa que a gente conhece, uma cardiologista nome real. Cirurgiões, eles ficaram encantados. Sério mesmo? Sim. Bem satisfeitos. Os personagens, tirando o núcleo central, todos os personagens eu procurei fazer uma homenagem a pessoas que eu conheço e que eu estimo. E a tua Denise não participa do livro, não, né? Não. Gente, o livro não é sobre mim, as histórias não são sobre mim. Não aconteceu comigo. Às vezes a pessoa pergunta, mas foi você, essa história da sua vida. Não é. São romances, né? Mas tratando, assim, de assuntos importantes, mas não necessariamente reais. Você conhece como um escritor que é ficcional, é romancista, junta tudo isso. Como é que funciona isso na cabeça da Denise? Eu sou romancista, mas eu não queria escrever simplesmente um romance vazio. Por mais que seja lindo, uma história de amor, todos os meus livros são romances, mas eu penso que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para trazer assuntos relevantes a respeito, né? Como a gente conversou a respeito da síndrome de Down, o autismo, o câncer infantil. Então, o luto em si, a gente trazer para as pessoas uma reflexão a respeito disso, porque as pessoas, tanto lendo, elas acabam assim, refletindo e se vendo no personagem, né? Acaba que passa a ter uma nova visão. Eu escuto muito assim, eu nunca mais olhei uma criança com síndrome de Down da mesma forma. Eu não imaginava que uma mãe autista enfrentava tantos desafios. É esse tipo de situação. E as coisas que você vive no dia a dia também, você... É claro, você põe alma, coração no livro, mas a situação do dia a dia que você viveu, ela também faz parte desse roteiro. Mesmo que inconscientemente surge, de repente, eu estou escrevendo aqui, mas eu estou lembrando de uma cena que eu
passei lá atrás, e surge, vê esse flash na hora lá e você insere aquilo? Sim, é como você falou, é a Denise escritora, a Denise advogada, a Denise servidora, não, é uma Denise só. E todas as experiências acabam que elas se concatenam Cenas do cotidiano e vão surgindo na história, elas vão colaborando, né, para o crescimento da história. E como você vai lidar com isso tudo aqui? Por exemplo, a gente está falando de 3 carreiras diferentes. O escritor hiberna agora, ela acorda no futuro ali e vai pensar na outra obra. O escritor está presente, por exemplo. Tem a área do direito a ser muito presente para você agora. Tem a área pública que você trabalha também. A escritora ela fica ali escondida naquele dia a dia, uma hora ela pode surgir com uma nova ideia também, ou como eu falei, vai fazer tal qual o urso siberiano, vai lá para hibernar e reacende lá na frente. Ah, não hiberna não. Eu acho que a escritora é que de vez em quando ela empresta o coração, a mente para ser advogada, para ser então, a servidora. A base então é a Denise escritora. É a parte mais forte, né? Assim, porque você está vivendo uma história ali, você já está enxergando com outros olhos. Você enxerga como a pessoa está lidando, os sentimentos, as emoções, as frustrações. E a questão do direito. Se você vê nos 2 livros, tem algumas coisas a respeito do divórcio. E a Denise advogada está tomando conta da obra. A Denise escritora não pode deixar isso. Não deixa. Não tem como. A pessoa às vezes vai falar, nossa, eu preciso me divorciar. Tá lá no livro qual que é o caminho, o que tem que fazer. Essa daqui, o meu filho tem direito a isso. Ele não pode ser impedido de participar de algumas coisas, porque é meu. E a mãe tá lendo ali, ela consegue saber também que o filho dela não pode ser privado daquilo ali. Porque não dá para separar. E a Denise advogada pega a causa das pessoas do livro? É uma boa área, viu, Guilherme? Eu falo assim, de se envolver, de direcionar um livro para aquilo ali, uma causa que vai ser vencedora, uma causa que de repente não vai prosperar. Essa Denise advogada, ela já está interferindo a esse ponto? Eu acho que eu sempre tive um pouquinho dessa vibe, assim, dessa veia jurídica em mim, porque eu tenho um senso de justiça muito aguçado. Eu percebo você, assim, uma pessoa muito justa no que você faz no dia a dia. Sim, eu escuto. Foi por isso que eu resolvi fazer direito, que eu já era formada e tal. Mas, assim, a justiça, assim, eu fico muito incomodada com situações em que as pessoas são injustiçadas sem saber que elas poderiam ser mais respeitadas ou ter seus direitos garantidos naquilo ali. Foi por isso que eu resolvi fazer direito. Mas em relação a... E no livro acaba que aparece alguma coisa assim, nossa, mas eu não posso usar essa vaga. Claro que eu posso usar essa vaga. Meu filho é autista, eu posso usar sim. Você não pode usar uma fila preferencial. Como assim eu não posso usar uma fila preferencial? O autismo não tem cara, né? Sim. E aí as pessoas olham e falam assim, mas esse menino esse menino nem tem cara de autista. Bate nele, quer dizer, o menino dando birra, tá dando birra, frescura. Então, são situações que acaba que a pessoa, lenda, quem não tem essa consciência, porque apesar que as mães hoje, elas têm procurado mais essa consciência em relação aos direitos dos filhos, né, aos benefícios que eles têm, e aí, quem não tem, consegue encontrar um pouquinho disso nos livros também. E o que você pode falar do terceiro livro sem, claro, né? Você já citou uma coisa e outra, o que você pode citar, mas naquele limite ali de que não seja um spoiler total. Então, eu me emocionei escrevendo os 3 livros, mas a emoção foi um pouquinho mais forte. Eu acabo que eu não sou uma pessoa muito emotiva, muito chorona. Eu sou sensível, mas eu não sou uma pessoa que se expressa demais, assim, que chora, que grita, que reclama. E nesse livro eu tive que parar em algumas cenas porque eu estava chorando bastante durante a escrita. E se nos outros que eu não chorei tanto, as pessoas já me ligavam, já mandavam mensagem chorando, eu imagino que o impacto vai ser um pouquinho maior. Isso que você escreveu. Preparem seus corações. Preparem. Não é Gavobuena, mas prepare o seu coração. Sim, prepare o coração, uma caixinha de lenço. Quem é cardiopata aí, já deixa o cardiologista mais ou menos sobre aviso. Também, né? E pra gente terminar, vamos reforçar essa questão dos prêmios. Os prêmios que aconteceram, eu queria que você reforçasse a importância disso aí, esse reconhecimento que às vezes vem de fora e não acontece aqui. Sim, foi uma surpresa para mim, esse de Genebra. Eu soube através de uma amiga que mora fora, que ela disse que eu estava entre os finalistas e acabei sendo destaque de Genebra da região da América, sobre essas novas literaturas, né, os novos escritores e abordando temas relevantes. O de Boston eu não consegui buscar, eles vão me enviar pelo correio, porque tinha toda uma questão aí de visto e passagem, acaba que é um valor um pouquinho elevado, né? E em relação a esse aí de Melhor Escritora 2023 também, o pessoal começou a me marcar nos comentários e quando eu fui ver tinha centenas lá, milhares de curtidas e
Foi bem interessante, foi uma surpresa boa para mim, porque quando a gente escreve objetivando que as pessoas conheçam a história, que as pessoas reflitam a respeito. O objetivo é esse, mas quando você vê que tem tomado forma, que tem caminhado um caminho sozinho, o livro tá andando por aí, sem você precisar, sem você ter como, né? Porque eu quero sim, em algum momento, investir mais em marketing, em divulgação, mas até esse momento tem sido só o boca a boca mesmo. A pessoa lê, indica e tem tido um retorno bem positivo. Falando em retorno, né? É claro, as pessoas perguntam, mas o prêmio é igual só o diploma, ele representa algum valor monetário já ou não? Em relação a esses prêmios. O livro hoje, o prêmio ele não é financeiro, é só de reconhecimento. Só de reconhecimento, né? Agora, o livro em si, hoje, a venda dele custeia a produção dele. Isso já ajuda, né? Porque os primeiros... Nesse último ainda eu precisei fazer uma rifa, tô até terminando. Mas não é mais aquela coisa assim de eu ter que me virar a todo custo para pagar. O livro em si, a própria produção dele já tem sido custeada pela a venda dele. Não dá retorno ainda, mas o retorno é como você falou, é o retorno emocional, da gente ver ali um feedback que a pessoa foi tocada pela história. Mas essa trajetória sua, Denise, acho que não tem volta, né, em relação ao que você produz, esse trabalho que é assim, de extrema qualidade, e não é algo fácil de fazer. Eu me aventurei a fazer um livro, mas é biografia. As pessoas contavam a história para mim. Eu, no máximo, floreava uma coisa aqui, ali, juntava pontos, mas as pessoas contam a história. Agora, quando você tem que contar a história, eu não consigo me imaginar, e que desafio que é esse, desafio incrível que é esse aí. E tem uma preparação também, porque no dia a dia a gente tem desgaste psicológico, na profissão, no dia a dia a gente tem tanta tristeza, alegria também, mas o livro traz também esse desgaste psicológico, chegar num dia assim e falar, não, eu não dou conta de escrever nada não, eu tô assim, acabado. Traz sim. Tem dias que eu falo, não, vou sentar, vou escrever ali um pouquinho. Tem dia que eu sento para escrever 5 minutos e fico 3, 4 horas. Mas já tem dia que eu não consigo escrever uma linha. E você tá dizendo, tô muito disposta aqui, mas não sai. Sim, não flui. Parece que você não tá inspirada, que não é aquele momento. E eu não gosto de forçar, porque eu penso que quando a gente força, a gente não oferece a qualidade que deveria. Fazer por obrigação, aquela coisa assim, né? E outra coisa que você relatou também é de colocar personagens aqui conhecidos. Além de falar da cidade, há pessoas que você conhece no dia a dia, né? O doutor tal, vou inventar, vamos colocar pessoa. Você tem que pedir autorização para eles. Então. Sim, todos que foram homenageados. Alguém falou assim, não fala meu nome não. Não falou, pelo contrário. Ele fica assim, eu quero ver esse livro, quero ver como é que tá aí, deixa eu ver meu nome e tal. Eu já deixo autorizado. Se alguma vez você quiser inserir Guilherme Verano, pode ficar. Vou colocar um Guilherme Verano no próximo aí, Guilherme, no quarto. Coloca um senhorzinho lá aborrecido, Guilherme Verano. Bravo. Bravo, chato pra caramba. Denise, olha, assim, cada vez que você vem aqui, você encanta mais a gente. Da primeira entrevista da Denise, porque a escritora deve falar bem também, ela conversa bem, o jornalista conversa bem, eu me libero o microfone, pessoal assim, eu sou travado pra caramba. E cada vez que você vem aqui, e a gente, acho que já está na terceira ou quarta entrevista, e acho que a primeira delas não foi nem falando de livro, né? Foi da área da saúde. Da saúde, sim. Aí você vê aquela Denise tímida, né? Nossa, aquela dificuldade e tal, e você vê essa evolução. Acho que acontece com todo mundo, e como isso é bom, né? Eu estou brincando aqui da evolução do falar da entrevista, de você transmitir a ideia, como é importante, né? Fazer que essa mensagem chegue, mas principalmente na qualidade da sua obra, desse trabalho que você desenvolve, que é um trabalho nada fácil, e que as pessoas não leem, a verdade é essa, infelizmente, e cada vez que você vem aqui é uma casinha a mais que você avança. Então eu fico assim, puxa vida, honrado de poder te entrevistar. A honra é minha de poder estar aqui, o respeito, o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Eu espero em algum momento chegar aqui, essa mesa tá cheia de livros. Vamos procriar esse bichinho aqui, vai encher a mesa. Cada vez um de uma cor diferente, mas é prazeroso, é gratificante. É claro que tem essa evolução, sim. Eu creio que tem a evolução na escrita, a evolução da pessoa, da escritora. E a gente... E a própria maturidade, né? Que sim, vai passando, a gente vai... E a gente não é mais, assim, tão... Primeira viagem, né? Vai acostumando. Eu já fiz algumas entrevistas já fora, como a gente estava conversando nos bastidores, até que às vezes outras cidades, outros estados, eles venham o trabalho da gente de uma forma mais relevante do que na nossa própria cidade, mas eu creio que isso vai mudar também. Em algum ponto as pessoas vão começar a ter orgulho e falar, nossa, a gente tem uma escritora daqui que já tem prêmio internacional e tal. A Denise lá. Denise, aqui, que a gente está vendo aqui, ela mostrou já, mas eu faço questão de mostrar de novo. Isso aqui é maravilhoso, né? Esse trabalho aqui. E esse aqui é o segundo livro.
você vê a evolução do primeiro para o segundo. E não, aqui eu não vou falar de qualidade literária, mas eu vou falar da própria produção, né, que vai melhorando. Tem gente fazendo uma coisa melhor que esse terceiro, que esse segundo aqui ainda? Porque eu achei. A gente espera que sim, né? A gente espera que vai só melhorando. Eu não gosto de colocar imagem demais, Guilherme, justamente pelo que a gente conversou no começo, para a pessoa imaginar, para forçar ali a questão da criatividade. Mas a ideia é ir melhorando cada vez mais. O terceiro livro agora, dando um spoiler aí, a capa dele, você olhando de fora, vai parecer um porta-retrato. Porta-retrato? É. Você olha assim, é um porta-retrato que está aqui. Né? Então, as ideias vão surgindo, aí eu vou atrás das pessoas que tentam colocar ali, reproduzir o que eu pensei. E vai dando certo. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter notícias boas aí. Eu estou folheando aqui, porque eu sou curioso, né? 300 páginas, esse aqui 345. O outro vai passar das 400? Ele vai ser mais ou menos desse tamanho aí. Tamanho. O livro grosso demais, as pessoas se assustam, né? Ainda mais quem não tem tanto hábito de leitura. O meu deu 444 páginas. E esse, como quase não tem imagem, é só texto mesmo, aí a pessoa, quem não tem o hábito de leitura, fala, meu Deus, não vou ler um livro desse tamanho, não. Não basta, né? Denise, Instagram. Meu Instagram é escritora, _Denise Pessoa. Me acompanha lá, eu faço questão de responder todos vocês. Às vezes demora um pouquinho. Você responde todo mundo mesmo? Eu mesmo que respondo. Ainda não tenho uma equipe cuidando. Nada mas de inteligência artificial também? Não, sou eu mesmo que respondo, eu mesmo que curto os comentários. Respondo todos os directs. Às vezes não consigo responder no mesmo dia, na mesma semana, porque eu já recebo uma quantidade maior de mensagem. Mas eu faço questão de eu mesma responder para justamente ter esse contato mais próximo com o leitor, né? Porque você, enquanto escritor, você sabe que o feedback ali, ele é interessante. A gente fica tentando saber se a pessoa realmente entendeu o que você quis falar, se ela sentiu a emoção que você quis passar. Então, eu gosto muito dessa parte, é uma das minhas preferidas, de interagir mesmo com o leitor. Bacana. Denise, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Quando o lançamento desse, tem um lançamento previsto, alguma coisa assim? Ou não? Eu creio que o físico em janeiro. A ideia é fazer em janeiro e, se tudo der certo, eu penso em fazer no Hospital Araújo Jorge, por ser um centro de referência de câncer infantil, né? E a gente, não necessariamente dentro do hospital, mas ali alguma coisa relacionada ao hospital, se tudo der certo, estou fazendo alguns contatos para ver algo nesse sentido. E o e-book, né, que é o livro eletrônico que as pessoas têm consumido bastante, eu acredito que eu consigo lançar agora em dezembro ainda. Tá certo. Denise, muito obrigado mais uma vez pela participação e pelas atividades. Nos avise, nos deixe sempre atualizado. Eu estou lá no Instagram te acompanhando, tá? Tá certo. Muito obrigada, agradeço vocês e espero que vocês gostem do meu trabalho. Com toda certeza. E para você que pegou a entrevista no final, não se preocupe não, que ela passa em diversos horários diferentes aqui na grade de programação do canal 14 Anete Anápolis e também está no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral 14. Gostou da entrevista? Compartilhe, né? Acho que é um assunto tão importante, tão relevante, e está chegando no final do ano, quando a gente repensar, quem sabe uma boa leitura, né? Um bom presente é o quê? Livro, né? Incentive a leitura sempre, né? Isso vai fazer diferença na sua vida, diferença também no nosso país, tá? Mais uma vez, então, muito obrigado, Denise. Obrigada. E você que acompanha a gente aqui. Até logo mais. Arroz e feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodonte e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Saborearte, a arte de comer bem, Mega Estúdio, Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes, Marmoraria Rio Negro, produtos Pura Casa, tornando seu dia a dia mais prático, Resoluta, soluções PCD, Funerária São Sebastião, 55 anos de tradição, Golden Cred, assessoria, Marinho, gestão empresarial, Nato e Supli, Reservas de Goiás, produtos alimentícios, Eco Energy,
Aevon Soluções em Serviços, Bravin Engenharia, Engenharia Clínica e Crantec Engenharia Hospitalar.